Olá amigos, estamos aqui pela primeira vez fazendo o nosso Ouvicast do canal Ouvir é a Melhor Parte. Estamos aqui hoje com Adeilson Brito, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, fazer parte do Ouvicast, né? O Ouvir é a Melhor Parte. E tamo aí, eu espero que esse podcast seja edificante para todos os ouvintes. Muito bem, Adeilson. Então, para que os nossos ouvintes entendam, né, como é que foi a sua jornada desde o início, gostaria que você, né, falasse um pouco sobre o seu encontro com Cristo realmente, como é que tudo aconteceu. Amém. É muito interessante a minha história, porque eu costumo dizer que eu sempre fui, meu testemunho é muito simples, né? Não é aquela história de alguém que tem um testemunho ali de que era tinha os maiores pecados, digamos assim, e ele se converteu e tal, e ele tem toda aquela história, né? Ele era, eu era traficante, eu era aquilo outro. Não, eu era uma pessoa comum, mas isso não significa que eu não era um grande pecador, né? Eu apenas me achava uma pessoa boa pelo fato de eu nunca ter matado ninguém, por eu nunca ter roubado, por eu ser uma pessoa tranquila. Então eu achava que eu era uma pessoa muito boa, e que por causa disso eu iria para o céu. Embora eu nunca tivesse feito isso, eu tinha outros pecados. Adeilson, é muito interessante, que eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas, né? Que realmente elas pensam realmente isso, né? Que por o fato dela ser bonzinha, né? Exatamente, mas era isso que eu acreditava. Eu acreditava que eu era uma pessoa boa. Eu conhecia a Jesus e eu fui entendendo um pouco mais sobre o quão pecador eu era. E essa é a mensagem da Bíblia. A Bíblia não diz que você é uma pessoa boa e porque você é uma pessoa boa, Cristo quer muito você porque você é bom. Não. A Bíblia diz que você é pecador. E Jesus mesmo diz, eu vim chamar não justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus está chamando você ao arrependimento, né? A mudança de vida. E eu comecei a perceber o quão pecador eu era, porque isso me atrapalhava de ter um encontro com Jesus. Então eu fui percebendo que eu era pecador, né? Embora eu nunca tivesse feito isso, eu tinha outros pecados. Muito bem, Adeilson. Eu acho que a maioria das pessoas já se identificaram, né? Realmente nesse primeiro ponto que você está tocando. Eu não estava à procura de Cristo. Eu não estava buscando a Jesus. Eu lembro que eu gostava muito de artes marciais, musculação. E eu soube que aqui na minha cidade, alguém ia colocar uma academia. Não tinha. Eu gostava muito disso. E aí eu soube que essa pessoa ia colocar academia. Eu tava muito ansioso. Lembro que eu tava muito ansioso pra ir. E eu fui e conheci uma pessoa, né? Eu achei a pessoa muito legal e tal. E diante disso, né? Dessa situação, eu conheci outra pessoa que começou a falar de Cristo pra mim. E essa pessoa, ele começou a falar sem nenhuma religiosidade. A única coisa que eu conseguia enxergar ali eram as palavras de Jesus. Eu não enxerguei nenhum tipo de religiosidade. Tanto é que quando o cara disse que era evangélico, aquilo já não importava pra mim. Eu tinha um certo preconceito antes, né, com esse negócio de evangélico. Mas eu já tinha me fascinado tanto com as palavras de Cristo, e eu já tinha me sentido tão amado diante daquelas palavras, que eu já não liguei mais quando o cara disse que era evangélico. E aí ele foi me evangelizando, me falando de Jesus, me falando do amor de Deus. E foi um processo. Eu não consigo dizer o dia exato em que eu me converti. Que eu posso dizer, aquele dia foi o dia que eu nasci de novo. Eu consigo saber o dia em que eu fui evangelizado, o dia em que alguém me falou de Jesus. Mas foi um processo. Foi uma palavra ali, outra acolá, foi uma música, uma canção que me tocou. Eu lembro que eu era uma pessoa que tinha um coração muito duro, eu tinha muita dificuldade de chorar. Pelo menos para as coisas de Deus, eu não chorava. Eu lembro da primeira canção que eu ouvi, que aquilo quebrantou o meu coração de uma maneira muito poderosa. Então, sabe, Deus ele vai usando todas essas coisas ali para te atrair. E eu lembro que eu fui atraído, eu não estava à procura de Deus, mas quando eu olho para a minha história, eu percebo que Deus estava à minha procura. Eu não estava procurando, mas Ele estava me procurando e me atraiu com cordas de amor. Adeilson, é muito interessante, porque realmente a música ela tem esse poder, né, de nos tocar realmente. Sim, com certeza. E aí eu fui tocado, né, não só pela música, como também por uma pregação. O Senhor começou a despertar o meu coração, né, para gostar de coisas espirituais, de gostar de coisas
cristãs, digamos assim. Então eu comecei a me interessar mais pelas coisas de Deus. E eu creio que foi Deus que foi colocando isso dentro do meu coração. E foi maravilhoso. Quando você conhece a Deus, tudo se torna novo. Se ouve alguém falar de Deus ali, você, opa, Deus! Então, se realmente Deus está nos seus pensamentos. Porque antes eu dizia que eu cria em Deus, mas eu não pensava em Deus. Deus era como se fosse algo assim tão distante. Poderia existir. Mas aí Deus foi se tornando cada vez mais real, né? Ao ponto dele tomar de conta dos seus pensamentos. Você começar a pensar e de repente alguém fala lá Deus. E as pessoas sempre falaram, mas agora elas falam em Deus e aquele nome agora você tem um amor por aquele nome. E você começa a se sentir atraído e a gostar de tudo que envolve Deus. Muito bem, você que chegou agora, nós estamos falando com Adeilson Brito e ele está contando um pouco, né, da sua conversão, né, desde o início, como é que ele conheceu realmente a Jesus. E continuando aqui com o nosso Ouvicast, o irmão Adeilson agora vai falar um pouco mais sobre como é que ele começou a servir na igreja, né? Então, logo que eu conheci a Cristo, a pessoa que me evangelizava, eu lembro que ela mandou uma música pra mim, né? E na metade da música tinha uma ministração. Era uma música do Juliano Sonho, tinha uma ministração. E quando eu vi aquela ministração, eu não só fui tocado, como eu comecei a dizer, nossa, eu quero ser desse jeito, eu quero fazer o que esse cara tá fazendo, que era ministrar, pregar a palavra. Eu logo senti uma vontade, né, de ministrar a palavra. E eu senti que Deus tinha me chamado a algo grande. Então, desde quando eu me converti, eu sempre senti isso, que Deus tinha um propósito para minha vida. A sensação no tempo era que era algo grandioso, né? Talvez nem seja algo grandioso, assim, no sentido de algo bem sucedido, ser conhecido. Mas, para mim, é algo grandioso e era algo grandioso. Eu creio que para Deus também. E aí eu sentia muito isso no meu coração. Eu sentia, sabe, que tinha um propósito, que eu tinha que fazer algo. Então, eu tinha vontade de servir na igreja. E logo que eu me converti, eu já comecei a ajudar, né, a pessoa que me discipulava ali nos pequenos grupos, e eu sempre gostei, então eu sempre ajudava. Desde cedo eu comecei a ler a Bíblia ali, querer entender, eu gostava de entender aquilo ali. Engraçado que antes de conhecer a Cristo, eu nunca liguei muito para os estudos, não gostava de ler. Mas aí quando eu me converti, parece que o Senhor estava me chamando, né, a ler, e eu comecei a ler mais livros, ler mais a Bíblia. Eu comecei a ter excelentes notas na redação, porque eu comecei a ler, eu comecei, né, a escrever melhor, a falar melhor. Meu português era horrível, ainda é, mas melhorou muito. Então o Senhor colocou no meu coração um amor por conhecimento. Eu comecei a estudar sobre Deus, e eu tenho um amor muito grande, né, pela Bíblia, por explicar coisas da Bíblia. Eu creio que isso foi Deus que colocou no meu coração. Então essa é a minha jornada. Eu conheci Jesus e logo o Senhor já colocou no meu coração o desejo de servir a Ele. E aí hoje eu lidero, né, a comunidade aqui da Videira, a Igreja Videira, dirigindo a igreja, digamos assim. Ainda não sou pastor, mas eu estou dirigindo a igreja até que haja uma pessoa aqui na igreja, né, um pastor de fato. Muito bem, Adeilson. E você tem um canal no YouTube também, né? E inclusive eu já vi alguns vídeos seus, né? E gostaria que você falasse um pouco sobre esse último vídeo que você postou. Digamos que é algo polêmico, né? Falar sobre esse assunto. O meu canal é Adeilson Brito, né? Atualmente está com esse nome. E eu gravei, o último vídeo agora foi sobre o inferno. E eu gosto de gravar sempre temas que eu vejo que vão ser relevantes, que vão ser importantes, coisas que as pessoas acabam esquecendo. Então até falei sobre essa questão do inferno, que eu vou até falar aqui de novo, que é sobre que a gente acaba entendendo inferno errado. E na Bíblia existem duas palavras no grego, que é Hades e Geena. O que é Hades? Quando a Bíblia fala em Hades, ela se refere à morada dos mortos. E quando fala de Geena, geralmente está se referindo ao lago de fogo, dano da segunda morte, que tem lá em Apocalipse. E aí as pessoas quando foram fazer a tradução ali, elas traduziram essas duas palavras como se fossem uma coisa só. Então elas pegaram Hades, pegaram Geena e traduziram como se todas as duas fossem inferno. E aí ficou um pouco obscuro o significado, e as pessoas acabam não percebendo que são coisas diferentes. Então, o Hades é o lugar para onde os ímpios vão quando morrem. É o Hades. E já o Geena, ele é chamado de lago de fogo. É diferente.
ele é a condenação final, o destino dos ímpios que não se arrependeram, que irão ser lançados. Aí a Bíblia diz que esse Guiena, esse lago de fogo, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aí o que acontece? As pessoas que acabam seguindo Satanás, elas vão também ser lançadas nesse lugar. E aí você vê como há uma diferença entre Hades e Guiena, que a Bíblia diz que no julgamento do grande trono branco, o Hades será lançado dentro do lago de fogo, que é o Guiena. Então são coisas diferentes. O inferno, ou o Hades, é um estágio ali intermediário, para onde os ímpios vão. E depois existe outro julgamento, que é o julgamento, que é o lago de fogo, onde o Hades vai ser lançado. Então é importante, às vezes as pessoas, mas isso não é muito óbvio, o que é que isso vai mudar na minha vida? E muda. Qualquer doutrina bíblica, por mais que você pense que não é importante, ela sempre, de alguma forma, ela vai mudar e influenciar a sua vida. Então é importante que a gente possa entender. E o mais importante é que Cristo, por seu sacrifício, ele nos livrou tanto do inferno como do lago de fogo. Que a Bíblia diz que ele tem as chaves do inferno e da morte, ou seja, do Hades e da morte. E diz também que aqueles que participarem da primeira ressurreição, ou seja, que forem ressuscitados na vinda de Cristo, eles não sofrerão o dano da segunda morte, não serão lançados no Guiena. E a Bíblia diz que lá no Guiena, no lago de fogo, o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então é uma condenação eterna. E quando cremos em Cristo, somos livrados dessa ira, Muito bem, então nós conversamos com Adeilson Brito, que faz parte da Videira e Barroquinha, e ele falou um pouco sobre a sua jornada desde o início, quando ele conheceu a Jesus, até o momento atual, onde ele está liderando célula. Muito bem, Adeilson, gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer pelo convite, é um privilégio estar aqui e falar sobre a Palavra de Deus. E eu gostaria de aproveitar e pedir para que vocês visitem lá o meu canal, Adeilson Brito. Aí você vai lá, se inscreva e vamos estar colocando constantemente conteúdos para que você seja abençoado e edificado, tá bom? Então é isso, eu agradeço o convite e fique com Deus. Muito bem, você que ficou conosco até agora, nós estivemos falando com Adeilson Brito, falando sobre a sua jornada desde o início, quando ele conheceu Jesus, até o momento atual. E agradecer você que curte o canal Ouvir é a Melhor Parte, deixe o seu joinha, compartilhe, vamos edificar outras pessoas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo.